Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, e esse vídeo também é de sugestão, tá? Não foi via comentários de YouTube, mas foi pelo WhatsApp, que eu tenho o WhatsApp dele, do Renato Terrigno. Um amigo meu que mora aqui em Duque de Caxias, que conheceu a Igreja Cristã Voz da Verdade através do canal, antes de eu começar a fazer os vídeos, que aliás, irmãos, olha só, como eu falei, eu tinha um grupo no Facebook, tá? Eu tenho grupos no Facebook, 3, igreja, que eu criei, Igreja Cristã Voz da Verdade, que eu dava os cortes da mensagem do pastor Elvis, tá? Mas agora os irmãos já estão acostumados com o canal da Igreja Cristã Voz da Verdade, já estou indo para lá direto. Inclusive muitos de vocês, né, muitos irmãos que assistem o meu canal migraram não, né, também é de lá, também assiste o canal oficial da igreja. Então no meu Facebook eu fiz um grupo chamado, eu chamo de série, né? É como igual essas séries aí da Netflix, só que é em texto. Eu domino mais, irmão, o texto, tá? A escrita. Até porque a escrita tem revisão, essas coisas. Dá para corrigir. Por exemplo, eu falei uns 2 vídeos atrás que o Brasil pagava, acho que era 97 ou 47 trilhões de juros, só de juros de dívida externa. O valor não é esse, tá, irmão? Ele é alto também, mas ele é 4,7 trilhões de dólares em 10 anos nós pagamos de juros de dívida externa. E você vê que esse valor é alto, que todo o patrimônio da Igreja Católica, irmão, na história, tá? Todas aquelas coisas, aquilo que sobrou dos templos, né, dos reis, de Salomão, essas coisas, o patrimônio histórico da Igreja Católica é de 7 trilhões de dólares. Então, o Brasil pagou mais ou menos quase a metade disso aí em 10 anos. Fora, né, o que ele pagou mais ainda, né? Isso aí deve superar e muito o patrimônio da Igreja Católica desde o começo dos tempos. Então, na escrita não acontece isso, tá, irmão? Eu consigo, assim, né, reler, assim como eu revejo meus vídeos também, e dá para consertar assim mais rapidamente. Então, eu tenho um grupo chamado 2023, o começo do fim, que foi o seu que me inspirou há 5 anos atrás, ou seja, antes desse ano 2023, e uma série de 12 episódios, sempre a série de 12 episódios em relação aos 12 apóstolos, né? E aos 12 dias do ano também, que tem referência a isso. E os 12 anciões, né? Que no caso são 24, do novo e do velho. E agora tá faltando o último episódio do 2027, o meio do filme, porque eu só lanço um texto, irmão, quando acontece uma coisa realmente relevante no mundo, na história, entendeu? Que tem cunho profético. E se o senhor me autorizar, eu farei o 2030, o fim de tudo. Então, esse irmão, Renato Terrigno, ele falou assim, irmão, por que você não faz um vídeo? Porque tem muita gente que não tem tempo de ficar lendo, ou até não tem, né, habilidade, assim, de ficar lendo. Apesar de eu não usar muito termo sofisticado. Aí eu orei ao Senhor, o Senhor guardou, tipo, me autorizou, mas desde que eu usasse algumas premissas, que eu já expliquei aqui para vocês, e acima de tudo uma linguagem simples. Porque, meus irmãos, é assim, esses vídeos aqui, eu não ganho nada de monetização, como eu te falei, mas eu ganho bênçãos na minha vida. É porque isso aqui está diretamente relacionado à parábola do trabalhador da vinha. Você faz a obra de Deus, ele faz a sua obra. Tu tá me entendendo? Então, é como se ele pagasse o denário. Porque isso aqui, irmão, não é para ganhar dinheiro, isso aqui é para ganhar almas, não para mim, né? Para Cristo. Então, quando eu estava falando no vídeo anterior sobre o negócio da conexão que Deus tem com a natureza, que está nos profetas maiores, e principalmente Isaías, que é o texto que eu vou ler agora, eu vou ler Isaías, uma passagem de Mateus e outra passagem de Marcos, tá, irmão? É o capítulo todo, é curto, o capítulo todo de 55 de Isaías é um maravilhoso e tem tudo a ver com isso. Então o irmão, Renato Terrigno, um abraço para você, tá, irmão? Para tua esposa, para os seus filhos. Esse irmão, ele me mandou um vídeo curtinho, um vídeo, acho que é de 1 minuto e pouco. Assim, o título do vídeo, será coincidência? Mostrando que o tronco da árvore cortado parece com a nossa digital, entendeu? Que as raízes da árvore parecem com as veias da nossa perna. Então, realmente Deus, ele nos vê como árvore. Eu vou explicar isso, que isso é maravilhoso, tá, irmão? Então, para não me alongar muito, tá? Eu agradeço a sugestão, tá, irmão Renato? Vamos lá. Isaías,
capítulo 55, a partir do versículo 1. Ele dá conselhos maravilhosos e no final ele fala uma coisa surpreendente. Todos que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custos. Ele está dizendo, ele não está falando que Deus vai abrir um supermercado comunitário para você pegar as coisas de graça lá, não. Ele está falando do vinho, que é o sangue de Cristo, e está associado à alegria. E o leite, Paulo faz referência ao leite, é o quê? É aquilo que amamenta, a obra de Deus, né? Uma criança, a mulher tem que amamentar nos seios, não é isso? Então, metaforicamente, espiritualmente, que eu falo na palavra de Deus, a obra de Deus, ela tem que se alimentar, ou seja, da palavra. Você começa assim, de uma maneira simples, crua. Depois Deus vai desbastando as camadas, mostrando as chaves que você vai entendendo a Bíblia. Tá me entendendo, irmão? Nos meus vídeos eu procuro ser alimento sólido, apesar de usar a linguagem simples. E ele está dizendo que isso é de graça, esse conhecimento é de graça, ele não pode ser cobrado. Então corra desse negócio de pastor, que falar que você tem que dar isso. Adquire essa mensagem, portanto, meu irmão, de graça receber, de graça dar. Jesus confirma isso. Versículo 2. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, e a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Ele está dizendo, para que você vai investir dinheiro naquilo que é alimento? Irmão, vocês ouviram falar na polêmica aí que a imprensa está escondendo sobre esse DJ aí, produtor bilionário aí, 40 bilhões de dólares aí, o tal de Didi, sei lá, o DDX, sei lá. Irmão, é uma capetagem sem limite. Sabe onde isso foi retratado? Essas orgias, essas festas que esse DJ dava? É que, para quem não sabe, irmão, esse homem aí, ele produzia, ele aliciava, ele fazia sexo forçado, ele drogava celebridades que praticamente todo mundo conhece. Beyoncé, Jay-Z, Will Smith, Justin Bieber, Michael Jackson. Tu tá me entendendo? Atriz, cantoras, modelo lá. Meu irmão, isso aí tudo é uma coisa de demônio. Mas muita gente inveja essas festas, inveja os bens que essas pessoas têm. Mas como eu falei no vídeo anterior, você não sabe como é que é a vida dessas pessoas dentro de casa, não. Você nunca parou para perceber, irmão, a quantidade de músicos bilionários pelo mundo que fizeram sucessos e que se suicidaram? Poxa, se você tem o dinheiro, a fama, né? Eles têm tudo que a maioria sonha. Ter fama, ter dinheiro, ou seja, independência financeira. Você acha que isso não te completaria? Se isso te completasse, por que tem muita gente que fica brigando? Por que tem muita gente que fica se suicidando? E tem muita gente que fica se separando, é infeliz, irmão? Porque tem coisas que realmente o dinheiro não compra. Isso não é comercial da Mastercard, não. Então ele está alertando aqui também. Versículo 3. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-se as graças prometidas a Davi. Aqui Deus já está falando, que ele é um profeta messiânico, né, Isaías? Ele está dizendo que Jesus ia vir da linhagem de Davi. E tu sabe qual é a linhagem de Davi, irmão? A linhagem de Davi, ele veio da... Se você pegar a genealogia, por isso que aparece genealogia que ninguém lê na Bíblia. Aparece de vez em quando no começo, no meio, parece a genealogia. Davi, ele veio, sabe de quem? Da prostituta Raabe. Aquela que escondeu os espias de Israel, lá atrás. Tá? Quando em Hebreus ele fala que Jesus ele não veio da linhagem de Arão, já mostrando que Jesus não seria um filho de Deus ligado a uma religiosidade, entendeu? Dentro de igreja, essas coisas assim. Apesar dele ter estabelecido a igreja para adorá-lo. Ele veio da linhagem de Melquisedeque, que ele não tem, tipo assim, raiz na Bíblia, vamos dizer assim. A Bíblia não fala se ele é de linhagem nobre, só fala que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Mas em Hebreus você entende. Por que Cristo ele é da linguagem de Melquisedeque? Porque desde aquela época, dessa linhagem, Deus já pensou que a salvação é se estender para os gentios e não só para os judeus. Porque a onisciência de Deus já sabia que lá na frente os judeus iam rejeitá-lo. Entendeu? Então Deus, para não ser pego de surpresa, ele já armou essa estrutura todinha. Mas isso tudo sem ele ser esse Deus que o calvinista prega, que já predeterminou tudo. Senão ele seria o roteirista de um filme. O roteirista de um filme, ele não vê o próprio filme com a mesma surpresa que a gente vê. Porque foi ele que escreveu, ele já sabe o final. E Deus não é assim, tá, irmão? Tem várias partes na Bíblia que Deus parece muito mais conosco
do que muita gente imagina. Versículo 4, em verdade eu coloquei como testemunha aos povos, como regente, comandante de povos. Então eu estou falando, a testemunha, ela viu, ela ouviu, ela estava presente, ela experimentou alguma coisa ali. Quando a gente chama de testemunha de Deus, é porque a gente testemunhou os seus milagres. Eu sou uma testemunha viva de Deus, tá, irmão? Pelos milagres que ele tem feito na minha vida. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces, e sim uma nação que te conhece, ocorrerá a ti por causa de Yahvé, o Deus Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Nesse versículo 5 ele está explicando também que haverá nações que irão até nós depois do arrebatamento e o governo de Cristo. Mostrando, irmão, que o anticristo não vai dominar todas as nações, não. O Senhor ele tem poder de esconder as nações do poderio implacável do anticristo. Por isso que eu oro para que o Brasil esteja entre essas nações, tá? Ele tem todas as características, acho que ela é chamada de Basilai. A nossa nação é chamada de Basilai na Bíblia. Ela tem todas as características de que se vai ser salvo, porque eu estava conversando com a minha irmã, nós somos um povo majoritariamente que acredita em Deus. Majoritariamente, ou seja, a maioria das pessoas. Eu citei países da Europa como a Holanda, já abandonou a Deus. Venezuela, Deus fica em nono lugar. Tu tá me entendendo? Então, como a gente acredita, o Deus considera isso, porque o Deus ele trabalha com uma balança, irmãos. Ele trabalha com uma balança. Se Nabucodonosor, que foi profano, pegou os utensílios do templo para ficar blasfemando contra Deus, Deus pesou ele na balança, que ele mandou até o anjo escrever na parede dele, Menel, Menel, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. O que ele não fará pela gente? Tu tá me entendendo, irmão? Então todo esse seu espírito de bondade afaste da sua vida esse negócio de falar assim, eu não vou ficar fazendo bem não, eu tô fazendo bem, todo mundo tá fazendo mal, eu vou fazer o mal também. Não vai nessa onda não. Ó, esses milionários que muita gente admira já começou a pagar. Esse camarada aí que eu falei lá, esse DJ aí, esse produtor aí, esse cara é um demônio, irmão. Ele tá até passando fome na prisão porque ele tá com medo de comer qualquer comida, com medo de que seja envenenado, porque meus irmãos, o filme que eu falei, que eu vi, tá até no Prime Video, é O Som da Liberdade, com Jim Caviezel, com direção do Mel Gibson, tá? O mesmo Mel Gibson, o mesmo Jim Caviezel que fez a Paixão de Cristo, aquele filme que eu não consigo ver ele de novo, porque eu não gosto de ver o meu Senhor sendo torturado, ainda que seja retratado num filme. Porque aquele filme, o Mel Gibson, ele só abordou as 2 horas antes da crucificação de Jesus, que é uma coisa pavorosa, horrorosa, entendeu? É uma brutalidade que fizeram com o meu Jesus. Então, ele fez O Som da Liberdade e esse filme foi boicotado lá de cima, pela elite lá de cima. Mas, como diz Naum, capítulo 3, versículo 5, irmão, todas as mentiras de grandes e pequenos serão reveladas nos últimos dias. E tem gente que está acreditando que a gente não está nos últimos dias. Mas isso aí eu não posso fazer nada. Eu estou falando que nós estamos nos últimos dias, mas que, ao mesmo tempo que isso é uma excelente notícia para quem crê na Bíblia e para os servos do Senhor. Porque quem prega desespero diante de uma ameaça dos fins dos tempos, de uma grande tribulação, são pessoas que têm bens nessa terra, está com o umbigo preso nessa terra e já está pensando nos bens que ele vai perder. Quando você não tem amor por uma coisa material, então tanto faz, tanto fez. Se vir uma pedra do céu ou uma água do mar invadir na sua casa, lamber e levar. Vocês estão me entendendo, né, irmão? Então essa turma que boicotou o filme é a mesma que está calando a imprensa. Mas a internet é a internet, por isso que eles querem regular. Tá vindo teoria da conspiração, tá vindo, mas muitas delas, irmão, tem fulcro na verdade, tá? Então vai haver nações que vão chegar até nós para aprender, para saber que governo é esse. Eles vão ser salvos, tem uns sacerdotes rebaixados. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Quando você atinge essa camada, você entende de muita coisa. Procurar, aí tem um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Que está no Isaías 55, versículo 6. Procurar Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocar enquanto está próximo. Ou, em outras traduções, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isso aqui está muito ligado por conselho de ouro que ele dá para a primeira igreja. Volta da onde tu caíste, reseta a sua vida agora, irmão.
Joga isso tudo, esse orgulho seu, toda essa coisa que o sistema te ensinou desde criança, joga isso fora e mergulha na palavra. Esse conselho aqui é de ouro. Eu fiz isso, irmão. E nas suas orações não fica negócio de sanguessuga, com medo de doença, não. Que se Deus quiser fazer você baixar no hospital, mas para você pregar para até os pacientes lá, igual a minha irmã fez, ele vai fazer. Mas na maioria das vezes ele vai te livrar para honrar a sua fé. Então venha, pratique mais a gratidão, primeiro por você estar vivo, tá, irmão? Porque segundo estatística, 185 mil pessoas não acordaram de ontem para hoje no mundo, irmão. Você está vivo, irmão. Agradeça. Deus gosta mais da gratidão do que daquela oração de sanguessuga. Abandona essas coisas que se aborrece a Deus. Tu tá me entendendo? Ele aborrece seu amigo. Você fica aborrecendo seu amigo toda hora? Afinal, os meus pensamentos não são vossos pensamentos, os vossos caminhos não são meus caminhos, afirme Yahvé, o Senhor. É demais isso, irmão. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Paulo estava com isso em mente quando ele falou, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quões insondáveis, Senhor, são os seus caminhos, e ele emenda, quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele, e nem ninguém acima dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Ele é soberano, irmão. Não adianta tu brigar com ele, não. Não adianta inventar desculpa para quem sonda coração e tá em tudo quanto é lugar, não. Se desarma. Assim como o céu... Então, como a chuva e a neve desce dos céus e não retorna sem regar a terra e fazer ele brotar e florescer, de fim que ela produza sementes para o semeador e pão para que dele se alimenta. Aqui ele já está falando de agricultura. A Bíblia toda fala muito do negócio de planta, de agricultura. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu enviei. Irmãos, eu fico muito feliz com comentários de irmãos e de irmãs que diz assim, poxa, Ricardo, o do Ricardo Silva foi um dos que mais me impactou. Ele falou, irmão, continue, você mudou a minha visão de ler a Bíblia. Entendeu? Tem um comentário da irmã Lidiane, um beijo, irmão Lidiane, também, tá? Que ela disse, eu admiro muito seu trabalho. Irmãos, olha só, é gratificante, é o meu pagamento, entendeu? É como se você estivesse fazendo um pix para mim de 10 mil reais. Entendeu? Se bem que eu me alegro muito mais com esse elogio do que se vocês fizessem um pix de 10 mil reais. Esse é sem hipocrisia, tá, irmão? É de sinceridade que eu não minto, não. Olha a conclusão do capítulo 55. Haver de sair com grande alegria e em paz, serem reconduzido aos montes e colinas, e romperão em canto diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palma e uníssimo. Irmão, é todinho. Lucas 21, primeiro Jesus, ele fala... para você não se preocupar no que tu vai falar, que o Espírito dele vai falar por você, e que nenhum fio da vossa cabeça será tocado, será tirado, ou seja, Deus não vai permitir. Por isso que em Apocalipse ele disse que vai acontecer desgraça, né, no capítulo 9, mas ele disse, mas não danifique o azeite e o vinho. O azeite, quem tem o Espírito Santo de Deus, e o vinho, que é o sangue de Cristo em si, e a alegria, irmão. Olha o que ele está falando aqui, no 55:12 é a mesma coisa. Agora olha o 13, que é o principal, que é o último versículo do capítulo. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipestre. Em vez de urtigas e roseira brava, cheia de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahvé por sinal eterno, que jamais será apagado. Mais uma vez, Deus está usando árvores. Então, aqui você me permite que eu abri uma aba aqui. É uma página de botânica na internet. Eu botei aqui, olha a característica da faia. Porque olha só, irmão, aqui ele está falando pinheiro por causa da tradução, mas na Ferreira de Almeida, que é a maioria das Bíblias, né, ele está falando da faia. Uma faia e pinheiro é a mesma coisa, olha só. Arbusto perene, ou seja, perene. O que é perene? Duradouro, eterno. Pertencente à família das mirtáceas, a mesma família a qual pertence o eucalipto. A murta destaca-se pela sua folhagem verde escuro oval e pelo seu aroma característico, semelhante ao da flor da laranjeira quando esmagada. Irmãos, aqui é uma referência. Quando ele não usou essa árvore à toa, Deus e Jesus nunca usa nada à toa. Quando ele está falando
do pinheiro ou da faia, ele está dizendo que quando você tem as suas folhas esmagadas, ou seja, quando você sofre, mas você tem a paz de Cristo, você exala o perfume de Cristo, aleluia! Louvado seja o seu nome, irmão. E ele usa também aqui, também essa é a murta, né, irmão, que eu falei, agora vamos falar da faia. Eu inverti o processo aí, vamos falar da faia. A faia é uma árvore de folha caduca que pode alcançar até 40 metros de altura, ou seja, no alto. Ela vive no alto. O tronco é comprido e reto, com casca lisa e cinzenta. A copa, cônica, ampla e bastante ramificada em árvores adultas. Ela tem uma outra característica, que está ali na frente, senão vou ler muito longo, que ela tem uma característica, que ele está dizendo só da casca dela. A casca dela tem a aparência de ser suja, marronzada, mas se você cortar, o tronco dela é branquinho. E o que é branco na Bíblia? Santidade, irmão. Você lembra quando eu te falei sobre a aparência de Jesus, irmão? Que era olha só, a própria descrição diz aqui, está em Isaías, da aparência de Jesus. Será como raiz de uma planta seca. Ele está falando referência de água, ou seja, ele vai ser feio, mas por dentro ele é bonito. Eu estava falando com o irmão Terrígeno, que eu passei um áudio para ele depois que ele me mandou esse vídeo. Eu estava falando que na hora o Ardor fez lembrar do arbusto. O que é o arbusto, irmão? Aonde dá o arbusto? Em lugares áridos, ou seja, num deserto, onde não tem ninguém. O deserto na Bíblia, eu sempre falo isso, né? Quando eu falei aqui a série do livro de Êxodo, o deserto é lugar de lutas, de aflições, de privações e de provações, irmão. Você tem que atravessar o deserto para você chegar na terra que emana leite e mel, que é a Canaã, a terra prometida. Então, o arbusto, muita gente que está no deserto e está com sede, se ele achar um arbusto, se ele pegar um canivete, ele dá uma talha ali, vai sair água, ou seja, ele não precisa ser abastecido, mas ele tem água dentro dele. O que é a água limpa na Bíblia? É a palavra de Deus, irmão, lida. Então o que o cacto representa? Representa aquela pessoa já experimentada na palavra, que tem a palavra na tábua do coração, aleluia, porque as profecias dizem que a Bíblia será tirada, o congregar será tirado. Por isso que Davi ele fala, escondi a palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, no deserto, a água para de jorrar por imposição do sistema permitido por Deus. Mas você já está com ela dentro dela, por isso que você sobrevive ao deserto, irmãos. Tudo é conectado. Agora, olha só, vamos aqui para Mateus, que a gente vai caminhar já para o final do vídeo. Mateus capítulo 3. Não, eu vou ler Marcos primeiro, porque esse negócio aqui do Mateus 3 é uma outra coisa muito interessante. Eu vou para Marcos 8, a partir do versículo 22, preste atenção. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Irmão, isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Tirou para fora da aldeia, se separa de sair. Se separa dos conselhinhos da vovó, das pessoas que querem saber do seu problema apenas para espalhar e não para resolver. Jesus, ele te leva em separado, irmão. Isso é Mateus 6,6 também. No teu quarto, lugar separado de você com Deus, nas tuas orações diárias. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs a mão, indagou. Vê alguma coisa? Parece uma atitude grosseira, né? No Ocidente, a cuspir no rosto, ou é um sinal de duelo e desafio, ou é um sinal de nojo. Mas, meu irmão, de que é feito o cuspe? A saliva, olha só, a saliva é feita de água. Ele está falando a água que sai da boca de Jesus, aleluia, entendeu? Abre os seus olhos espirituais e a prova está aqui. Porque Deus, ele curou o cego mesmo de vista, ele passou a ver cores, ele passou a ver objetos, essas coisas, entendeu? Lugares. Mas primeiro, de ver Jesus, vai sempre ver a parte espiritual primeiro. Então abriu-se os olhos espiritual. Então por isso que ele cuspiu. A água que sai da boca de Jesus, irmão, quando bate nos teus olhos, você consegue enxergar o propósito dele na sua vida, aleluia. E impôs e indagou, vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma, vejo pessoa, mas ela se parece como árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou a sua mão nos olhos do homem no mesmo instante, tem sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa recomendando,
nem sequer no povoado entres. Ou seja, aquelas pessoas que te zombavam, aquelas pessoas que não fizeram nada com você, te humilhavam pela sua condição. Não volta mais para essas pessoas não, ficar comigo, é isso que Jesus está falando. E muitos pastores aí eu ouvi falar que Jesus curou de 2 vezes. Irmão, Jesus não cura ninguém de 2 vezes não, é aquilo que eu te falei. É igual do paralítico que desceu, que ele perdoou os pecados para depois curar a paralisia. Deus vai sempre ver o lado espiritual, que é eterno, primeiro. Entendeu? Então primeiro abriu-se a visão espiritual. Quem viu Matrix, aquele filme Matrix 1 aqui, lá no final do Matrix 1, quando o Neo ele vai chegar, né, no hotel lá que ele tá correndo dos agentes, o Smith, que é a representação de Satanás, que Neo é a representação de Jesus Cristo, ele já tá lá dentro do quarto esperando, porque ele sabia que o Neo, né, que o Jesus Cristo ia chegar ali. Quando ele chegou ali, ele dá um monte de tiro no Neo, o Neo morre. Aí a Trinity, que é a representação do Espírito Santo nesse filme, dá um beijo, ou seja, o amor de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, entendeu? Então o Neo levanta. E quando o Neo levanta, você pode ver que ele levanta os agentes, o Smith, Satanás já estava indo embora. Mas ele percebeu que o Neo levantou. Quando o Neo olha para eles, começa a aparecer aquelas linhas de código, essa mesma da passagem aqui. Ele teve a visão espiritual, irmão. Quando ele tem a visão espiritual, você se destranca da Matrix, você sai realmente da Matrix. Por isso que ele parou as balas com a mão. Aquilo é muito interessante, irmão, muito interessante, esse filme. Eu vou finalizar aqui com Mateus capítulo 3. Diz assim, ó, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. É o que a gente está falando aqui, eu estou falando, o pastor Elvis está falando e muitos irmãos e irmãs. É este que foi anunciado pelo profeta Isaías, que a gente acabou de ler. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pele de camelo e usava um cinto de couro na cintura, alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Já falei sobre mel, mas o que eu queria falar de João Batista era o seguinte. Você lembra quando João Batista, na prisão, ele mandou os discípulos dele perguntar se Jesus, se ele era o Messias, devia esperar outro? Jesus, ele começa a pegar um monte de gente, curar para mostrar assim, pô, João Batista, você está com dúvida ainda? Eu falei sobre isso no outro vídeo. Mas o interessante é que Jesus ele fala uma coisa ali, Elias já veio. Ele estava se referindo a João Batista, porque se você parar para ver, João Batista ele é um retrato de Elias, que será uma das 2 testemunhas, que aliás, irmão, quando eu falar isso aí, vai dar uma polêmica. Porque eu estou vendo pastor sério aí falando que Deus vai ressuscitar literalmente Moisés e Elias. Irmão, isso aí é espiritismo puro, isso é falta de aprofundamento na palavra de Deus. E eu estou falando de gente que leu a Bíblia mais de 60 vezes, tá? E é ativo. Eu vou mostrar na Bíblia que Moisés foi enterrado. Inclusive houve pranto, houve luto em Israel por causa disso. Como é que você vai fazer um luto, um enterro, irmão? Sem corpo presente, irmão. Aí vai usar Judas, querido. Essa é literatura judaica, isso é cabala. Pode ter a melhor das intenções, irmão. Mas Deus não vai fazer um negócio desse, não vai fazer mesmo. Está faltando aprofundamento. Eu estou falando isso que eu fui espírita, tá, irmão? Essa enganação aí, que é o espiritismo. Então, João Batista ele tem todas as características de Elias, porque naquela época também o povo tinha virado as costas para Deus, mas Elias ele fez tanto sinal, por isso que João Batista ele é cheio de marra aqui também, Elias também é cheio de marra. Elias, irmão, ele chegou e falou, sob a minha palavra, vai ficar 3 anos sem chover. Olha como é que ele era abusado, sob a minha palavra. O João Batista era a mesma coisa, chamava quem ia se batizar de raça de víbora. Coragem, uma das características das 2 testemunhas. Se lembra que Paulo fala que uma das classes que vão ficar de fora são os tímidos, aquela ali são os covardes. A pessoa que sabe a verdade, sabe a verdade para poder ajudar os outros e não ajuda por covardia. Ah, não, eu vou ficar mal com ele. Comigo não tem esse negócio de ficar mal comigo, não, com ninguém não, irmão. Tá? Eu não me importo quando uma pessoa vem aqui me ofender nos comentários, porque eu já falo logo qual é a passagem bíblica. Você só pode me contestar com a passagem bíblica. Fora isso, irmão, é opinião. E opinião a gente ouve, tá? A gente até respeita, mas aceitar já é outra história.
João tinha sua roupa. Ó, aí vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por João Batista no Rio Jordão. O João Batista chamava de raça de víbora, mas ele batizava, porque era desejo da pessoa. E vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, dizia: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira futura? Eu vou ler só até aqui, irmão. Isso aqui é muito interessante. Quem te ensinou a fugir da ira futura? Tu sabe por onde muitos pré-tribulacionistas dançam? Porque eles confundem a grande tribulação com a ira de Deus. A ira de Deus, segundo a série que eu fiz lá, né, de Êxodo, a ira de Deus são as pragas do Egito. A grande tribulação é o que o povo de Egito... Tu acha que o povo do Egito, no meio das pragas... Tu acha que não surgiu uma invejazinha dos egípcios? Não, pô, não, só acontece essas coisas comigo? Com os egípcios? Esses hebreus aí não acontece nada. Tu acha que foi de boa que eles saíram? Faraó inventando história toda hora, falando, não vai sair, não vai sair, não vou deixar esse povo sair. Nós somos humilhados. Paulo fala que nós somos espetáculo para o mundo, irmão. Tu tá me entendendo? Então, a ira... ele vem para cima dos desobedientes. Paulo fala isso em Tessalonicenses também. Entendeu? Mas a grande tribulação é um período de provação e, como eu te falei, de desapego material, para você voltar ao estado original, que é o que o Isaías está falando e que é a primeira carta de Apocalipse. Fazer um reset em você e voltar ao ponto que você caiu. A gente está muito envolvido com tecnologias, inclusive recente, com celular, a gente está muito dependente. Estava falando para minha esposa que eu vou mudar meus hábitos, até negócio de iluminação, irmão. O nosso corpo não foi criado para iluminação natural. E se você parar para perceber, a luz só está entre a gente, não tem nem 300 anos, a luz elétrica. Mas tem muita gente que está esticando madrugada. Você vê em filmes antigos, como aquele A Espera de um Milagre, que é filme de época, né? Você vendo a mãe chamando as crianças e o marido para jantar, quando ainda estava de tarde. É o período que a gente come um pão, um salgado na rua. Eles já jantavam. Tu vê a parábola das 10 virgens, não tinha ninguém na rua, que já era noite. Não tinha energia elétrica pública. Então o nosso corpo não foi feito para essa luz. Então quanto mais cedo você dormir, melhor para você, melhor para o seu corpo, irmão. Não estou falando que você vai morrer por causa da luz, não sei, a luz elétrica, essas coisas não. Tem gente que trabalha, faz turno noturno, Deus considera essas coisas, mas estou falando para a sua saúde. Quem tem condições dorme mais cedo e acorda mais cedo. Você acordando mais cedo, a gente chama que a filha é menor, mais silêncio. Você consegue uma conexão maior com o seu Deus. Tu tá me entendendo? Até porque teu cérebro tá fresquinho. Então você consegue ter uma conversa mais agradável com o Senhor, mas isso só pode ser como? Se você dormir cedo. Quem pode, né, irmão? Então, irmão, são muitas coisas, tá? E eu vou falando ao longo desses vídeos. Mas esse negócio de Deus ver em árvore, ver a gente como árvore, porque está tudo conectado, meus amados irmãos. Então eu agradeço a sugestão, irmão Terrigno. Um abraço para os demais irmãos. Continue me mandando sugestões, pode ser no comentário desse vídeo do YouTube. E quem tem meu WhatsApp pode mandar também. Se você tiver alguma dúvida bíblica, relevante, pode mandar que se o autor autorizando, igual autorizou esse, eu estou postando para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos grandemente.